Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Ronaldo, mais um vídeo aí de Química Ensinada. Desde já a gente agradece a participação de vocês em mais esse vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre a ligação iônica, né? E também aí sobre a representação das substâncias iônicas, que quer dizer aí a mesma vertente do conhecimento, né? E existem várias formas da gente fazer essa representação. Mas uma forma gráfica bastante simples para a gente representar as substâncias iônicas é o modelo proposto por Lewis, que indica o número de elétrons da camada de valência. E nós chamamos camada de valência como o último nível energético do átomo, como a gente tem estudado nas nossas aulas. O conceito de valência foi proposto aí inicialmente pelo inglês Edward Franklin, né? No início, tal conceito estava relacionado diretamente aí à capacidade de ligação entre os átomos. Hoje nós podemos definir valência como sendo o número de elétrons que os átomos de um elemento químico possuem no seu nível mais externo, denominado camada de valência. Então, de acordo aí com a representação de Lewis, vamos fazer aqui a representação de Lewis para o NaCl, né? Representação de Lewis. Em outros momentos também a gente pode chamar isso de esquema de Lewis, ok? Nós sabemos que o sódio, o elemento sódio, o Na, ele está lá no grupo 1 da tabela periódica, logo ele vai apresentar na sua camada de valência somente um elétron. E nós representamos, de acordo aí com a representação de Lewis, esse um elétron que o sódio possui na sua última camada com apenas uma bolinha. Já o cloro, nós sabemos que o elemento cloro ele já está localizado lá no grupo 17, logo ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Vamos representar aqui com xizinhos, né? Poderiam ser bolinhas também, para a gente representar esses 7 elétrons. Nós sabemos que na ligação do tipo iônica, sempre terá aquele átomo que será o doador de elétrons. Logo, nós sabemos que essa característica de doação de elétrons cabe para os metais. Nessa associação entre sódio e cloro, nós sabemos que o Na ele é o metal dessa ligação. E o cloro é o elemento não metálico, né? É o ametal, é o não metal. Logo, será o receptor. Bem, por que existe o elemento doador e o elemento receptor? Nós sabemos que a doação de elétrons do sódio para o cloro passa pelo entendimento da teoria do octeto, ou seja, se o sódio doar este elétron que ele possui aqui, ou ele perder este elétron, ele ficará na sua configuração com 8 elétrons na camada remanescente, porque nós sabemos que a distribuição do sódio, que possui um número atômico de 11, pela teoria do octeto, na camada K ele possui 2 elétrons, na camada L 8 e na camada M somente 1 elétron. Então, se ele doar este elétron que ele possui na camada M, ele ficará na sua camada remanescente com 8 elétrons, ou seja, adquirirá a estabilidade eletrônica conforme a teoria do octeto, certo? Bem, esse elétron, então, do sódio vai ser doado aqui para o cloro, receptor de elétrons. Nós representamos isso com uma setinha, né, indicando essa doação desse elétron do sódio que vai passar para o cloro. Nesse momento agora, o cloro passa a ter 8 elétrons e se estabiliza também, ok? Bem, dessa associação entre o sódio e o cloro, como o sódio ele foi o doador, ele passa a ser, então, o cátion sódio. Cátion pelo fato dele ter doado o elétron, ok? Então, nós representamos isso desta maneira aqui, ó, em colchetes, né, com o símbolo positivo aqui para o cátion sódio. E como o cloro recebeu este elétron, ele passa a ter um resíduo de carga negativa, né? Ele passa a ter um elétron
a mais, logo ele passa a ter uma característica negativa, certo? Então ele já tinha 6 elétrons, aliás 7 elétrons, com o recebimento desse elétron que veio do sódio, ele passa a ter uma sobra, né? Vamos dizer assim, está sobrando um elétron para ele, né, da sua característica original. Ok? Então ele passa a ter 8 elétrons e adquire configuração eletrônica estável. Mas como ele adquiriu esse elétron a mais, que não é originário dele, não é original dele, nós passamos a chamá-lo de um ânion, ou seja, ele possui um elétron a mais do que a sua situação original. Logo, dessa associação entre o cátion sódio e o ânion cloreto, nós temos a formação do famoso cloreto de sódio, ou popularmente chamado por nós de sal de cozinha, ok? Então, essa representação de Lewis nos dá um entendimento assim de maneira simplificada como acontecem as ligações do tipo iônica, ok? Então, isso é muito importante para o entendimento aí de vários assuntos relacionados às substâncias iônicas, ok? Normalmente, os químicos representam as substâncias iônicas utilizando simplesmente a fórmula mínima, que indica a proporção dos constituintes das substâncias e não suas quantidades. Recordando no caso do cloreto de sódio, neste caso aqui, que temos um cátion sódio, né, e temos um cátion sódio para cada ânion cloreto, ou seja, a proporção é de 1 para 1. No caso do fluoreto de cálcio, se nós tivéssemos aqui a representação, olha só como que chama, né? Fluoreto de cálcio. Uma outra maneira da gente fazer o entendimento da fórmula, né, dessa representação do fluoreto de cálcio, se nós lembrarmos que o cálcio ele é um elemento químico pertencente ao grupo 2 da tabela periódica, ou seja, ele possui carga 2+ na sua identidade, né, como cátion. Então ele é o cátion 2+, o cálcio é o cátion 2+. Isso está disponibilizado na tabela de cátions. E já o fluoreto, ele possui uma carga, ele é monovalente, né? Mononegativo, ele tem uma carga de -1. Aplicando o entendimento aqui da teoria do octeto associada aqui com uma regra prática, que nós chamamos aqui a regra do escorregador, nós podemos definir essas quantidades de cálcio e flúor que serão formuladas aqui no final, simplesmente com o escorregamento aqui desses valores. O número 1 está aqui e ele escorregará aqui no pé do cátion. Ou seja, nós teremos uma representação do composto iônico no final. O número 1 que vai escorregar aqui no pé do cátion não precisa aparecer. E o número do cálcio, que é a sua carga, né, vai ficar aqui no pé do ânion. Logo, a quantidade de elementos químicos representados nesta fórmula, que é do fluoreto de cálcio, são 2 átomos de flúor, né, para 1 átomo de cálcio. Então é isso que nós temos no fluoreto de cálcio, a proporção de 1 cátion para 2 ânions, ok? Então é uma outra possibilidade de entendimento de como a representação das substâncias iônicas acontecem, ok? Espero que essa aula ajude vocês a clarear um pouco mais aí a questão das ligações iônicas, né, que nós estamos estudando neste momento, e possa ajudar vocês aí no entendimento. O professor Ronaldo agradece a participação de vocês até o final dessa aula. Não esqueçam de dar o like aí, ó, ajuda o canal Química Ensinada a chegar muito mais longe. Desde já a gente agradece. Aquele abraço. Tchau, tchau.